Om Agyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Virup Sanatana Bhatta Raghunath Siddhiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vai, Jaca. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Antes de continuar aqui, amanhã é dia de aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vocês já escutaram bastante, né? Já sabem as atividades dele. Não precisa falar muito, né? Mas o Tiago talvez tenha dado pouco. Amanhã, exato dia que ele descendeu, né, nessa terra, um pouco mais de 500 anos atrás, apenas, né? Muito pouco tempo, 500 anos atrás. Chaitanya Mahaprabhu é próprio Krishna, a forma de devoto, e veio praticar serviço devocional e mostrar o caminho que leva até ele mesmo, como que, né, a gente, alma condicionada, pode, através da prática que ele deu como exemplo, principalmente focado no recitação e canto do Mahamantra, como que a gente pode desenvolver amor, devoção por Deus, mesmo estando nesse mundo. E nessa era, então ele veio e deu exemplo prático. Ele veio saborear amor puro por Shri Krishna e também ajudar outros a também obter aquilo. E como fala no Chaitanya Charitamrita, não só quando ele veio, não só os seres humanos foram afetados pela influência do amor e devoção por Deus que ele manifestou, mas até mesmo animais e até mesmo pedras. Fala no Chaitanya Charitamrita, no primeiro verso que canta nesse dia, Nadia Udaya Giri Purna Chandra Gaura Hari, na terra de Nadia, Navadvipa, a lua de Chaitanya Mahaprabhu, comparado com a lua refrescante, apareceu e refrescou, suavizou o mundo inteiro. Vários santos de várias religiões
foram influenciados. A gente vê, nesse verso fala que não só as pessoas e animais e pedras nessa terra foram afetados, mas no mundo inteiro, nos 3 mundos. Adyaldaya Puna Chandra Gora Hari. Fala Tribhuvan, os 3 mundos foram afetados por esse problema, não só aqui, mas também nos planetas celestiais. E nos planetas mais elevados, eles também foram afetados por pelo sentimento que ele manifestou, que não só seres humanos cantaram, sentiram com ele, mas animais em Jarikanda tem as marcas, né, na pedra que derreteu com o amor dele. Isso não é tanta coisa, né? Porque São Francisco também, até o Padre Anchieta, quando rezava no Brasil, também foi afetado por Chaitanya Mahaprabhu, também os animais também rezavam com ele. Tudo foi na época de Chaitanya Mahaprabhu, até mesmo Guru Nanak, que é o fundador da religião Sikh, também estava presente na época. Alguns falam que ele encontrou com Chaitanya Mahaprabhu, mas não é confirmado por nenhum Vaishnava, mas é certo que ele veio estava aqui na mesma época. Kabir também, grande poeta, Kalidas, vários santos de várias religiões, São Bento, também na mesma época, 1500. Então, nesse primeiro verso, e tem várias evidências, até físicas disso, de que realmente quando Chaitanya Mahaprabhu veio, os 3 mundos foram influenciados pelo amor por ele mesmo, que ele veio manifestar na Terra. Isso que a Terra é mais afortunada do que todos os mundos, que Chaitanya Mahaprabhu descende aqui, Krishna descende aqui. Na aula do Ipa existe só aqui, Vrindavan só aqui. Não existe isso nos planetas celestiais e nem nos planetas dos sábios. Então ele descende nessa Terra. Ele vem ensinar o processo não é fácil. A gente vê na vida dele a austeridade, a chegar lá, a longa jornada de milhares e milhares de vidas, mas ele deu o exemplo que a gente pode tentar seguir e, gradualmente, ao longo das idas e vidas, chegar no objetivo, que é o que ele realmente veio dar. Na verdade, até lá a gente é aspirante a devoto, né? Vai ser devoto mesmo no dia que a gente ter realmente aquilo. E, gradualmente, pelo menos tentar de acordo com a qualificação, que é o que é o tentar em primeiro lugar, seguir os 4 princípios e recitar o nome com fé, evitar as ofensas e não criticar nenhum profeta ou Vaishnava puro, etc. E seguir humildemente nesse caminho. Isso é o mínimo, né? Que pede para, se a gente quiser levar a sério. No começo, nem isso. Só simplesmente recitar o nome. Aí progredindo, pelo menos os 4 princípios. E recitando assim, de maneira humilde, com um bom entendimento. Gradualmente as coisas vai desenvolvendo por vidas e vidas, até sentir isso que ele veio dar, que é raro até para Shiva e Brahma obter isso. Então, o que falar para a gente, mas ele veio dar esse processo e é uma coisa que dá alívio para a gente, é que ele é mais misericordioso. Então, se tem um processo que a misericórdia é maior e o caminho é mais... A misericórdia corre mais de cima para baixo, se a gente pratica desse modo, com o coração simples e humilde, sem querer aparecer para ninguém, sem querer falar que é melhor, porque segue os 4 princípios e respeitando todos
entendendo nossa posição de alma condicionada, se tem algum processo mais misericordioso é esse. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu é mais misericordioso. Isso é declarado em todas as escrituras. E que Krishna não é tão misericordioso. Krishna matou vários demônios, não é tão misericordioso. Krishna tem algumas colocações de aliviar o fardo da terra e algum demônio ele aniquila. Radharani é mais misericordiosa, mas não deu isso para ninguém. Ela não deu isso para ninguém. Aí Chaitanya Mahaprabhu, mais misericordioso, ele e Nityananda Prabhu. Esses dois vieram dar. Ou seja, vieram só distribuir para os demônios. No caso, quem são os demônios? A gente. Demônio significa aqueles que têm mais apego pelo mundo material. No caso, as almas condicionadas. Então, eles não vieram matar a gente. Eles vieram tentar transformar a gente, matar os demônios dentro da gente. Por esse motivo, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu foram salvar Jagai Madai primeiro. Então, a misericórdia é maior para a gente nessa era, através de Chaitanya Mahaprabhu. Então, essa tem alguma esperança, apesar que o processo demorava vidas e vidas e ser uma coisa de todo dia ali, tentando, refletindo, vendo o interior, se está progredindo, se não está. Tem que ser tolerante, não tem outra maneira. Tem que tolerar várias e várias coisas. Então, tem outras religiões que eles sofrem, desde quando nasce até na hora da morte. Ou seja, tem que tolerar. A gente não tem esse problema, mas tem que tolerar várias outras coisas. Então é como se fosse isso. Tem que tolerar. Humilde e tolerante, Chaitanya Mahaprabhu ensinou isso. Como deve cantar o nome? De um humor humilde e tolerante. Aí sim pode cantar o nome constantemente. Só aquele que é humilde e tolerante vai recitar o nome sempre, sem parar. Então, desenvolver essa humildade e tolerância, Chaitanya Mahaprabhu aconselhou deixar as coisas ruins de lado gradualmente, recitar o nome com fé, sabendo que o nome é não diferente dele, ele mesmo fez isso. E nesse tom humilde e tolerante, desenvolvendo esse amor, essa devoção, essa mudança interior que ele veio dar aos poucos, e orando pela misericórdia dele, para vida após vida, manter em contato com ele, que é a única forma de ficar salvo aqui, né? Nascendo aqui de maneira salva, é orar para manter em contato com ele. E uma vez desconectado com ele, aí não tem mais esperança nenhuma. Mas conectado com ele, vida após vida, significa que tem a oportunidade de ir progredindo, vida após vida, né? O mínimo de progresso em cada vida já é ganho. A gente vir nessa vida, sair, significa morrer, melhor do que veio, já é um progresso. Na próxima vida, melhor ir progredindo nesse caminho e orar para ter uma conexão sempre com Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é Deus, mas mais misericordioso. Mais misericordioso de todos. Não é tanta gente que vai ter fé, é uma forma secreta, nem na Índia, quase ninguém nem conhece, os que conhecem não têm fé, muito pouca gente, que é uma forma secreta e disfarçada. Por ser disfarçada, os Vedas fala dele de forma também coberta, mas aqueles que compreendem o significado das escrituras e sabem que nessa era de Kali ele vem na forma disfarçada, igual vários versos falam, que nessa era de Vishnu é chamado de Triyuga, que vem em 3 eras. Ao mesmo tempo, os Vedas falam que ele vem nas 4 eras.
Só que na quarta era ele vem na cor dourada e também em forma disfarçada, por isso o Vishnu é chamado de Triungo. E na quarta, ele não vem se mostrando como Vishnu, ele vem como devoto dourado. Esse devoto dourado é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aqueles que têm fé nisso recebem misericórdia especial e podem manter conectado com ele. E vida após vida, se a gente orar e manter a seriedade nisso, ter real fé nele, através da sucessão discipular, a gente pode manter em contato com ele através dessa sucessão e progredir vida após vida e ir progredindo até ir pegando gradualmente essa limpeza interior e obter esse amor, essa devoção gradualmente, até um dia poder ver essa maravilhosa forma cheia de graça, como diz Nossa Senhora, cheia de graça, só que a cheia de graça, forma completa cheia de graça, mais de todas. Vamos falar assim, e cheia de deleite ou êxtase transcendental na nossa frente. E poder desenvolver isso gradualmente, né? Jai Sachinandan Gaur Hari Ki Jai. E amanhã é dia, então. Vamos continuar aqui, que o Gita é a base para esse processo, né? É o Kirtan que Chaitanya Mahaprabhu cantava, que era praticamente o Mahamantra da época dele, ele sempre cantava no Kirtan mesmo, fala Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindaram Shimadhusudan Giridhar Gopinath Madana Mohan. Aí depois Sri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Glorifica o Srimad Bhagavata e o Bhagavad Gita. Gita primeiro, depois Srimad Bhagavata. O processo, primeiramente, Chaitanya Mahaprabhu pregou, primeira coisa, a base é o Gita para isso, para chegar a desenvolver isso. Primeira coisa, o Gita, e depois Srimad Bhagavata. E por último, né, no estudo gradual, o Chaitanya Charitamrita, é o mais complexo. A gente parou aqui no 5.25 do Gita, como ele é. Prabhupada. Labhante Brahma Nirvana Ishaya Krishna Kina Kalmasa China Dvaida Yatatmana Sarvabhuta Hiterata. Aqueles que estão além das dualidades que surgem das dúvidas, cujas mentes estão voltadas para si, que vivem atarefados, trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos, e que estão livres de todos os pecados, alcançam a liberação no Supremo. Significado. Pode-se dizer que somente quem está em plena consciência de Krishna ocupa-se em atividades para o bem-estar de todas as entidades vivas. Quando se tem o verdadeiro conhecimento de que Krishna é a fonte de tudo, então, ao agir neste espírito, age-se para o benefício de todos. A humanidade sofre porque se esqueceu de que Krishna é o desfrutador supremo, o proprietário supremo e o amigo supremo. Portanto, agir para reviver esta consciência na sociedade humana é o trabalho beneficente mais elevado. Não pode ocupar-se, neste primoroso trabalho beneficente, quem não se liberou no Supremo. Quem é consciente de Krishna não tem dúvida alguma quanto à supremacia de Krishna. Ele não tem dúvida porque está 100% livre de todos os pecados. Este é o estado de amor divino.
Quem se ocupa em cuidar somente do bem-estar físico da sociedade humana realmente não pode ajudar a ninguém. Propiciar ao corpo externo e à mente alívio temporário não é satisfatório. A verdadeira causa das dificuldades a que alguém se sujeita na árdua luta pela vida, na certa deve-se ao fato de ele ter se esquecido de sua relação com o Senhor Supremo. Quando tem pleno conhecimento de sua relação com Krishna, ele é de fato uma alma liberada, embora possa estar no tabernáculo material. Essa é a verdadeira causa das dificuldades que a gente fica aqui nessa árdua luta da vida, cheio de problemas. O fato da gente ter esquecido a relação com Deus. É uma coisa que a gente veio associando com a matéria, natureza material, milhares e milhares de vidas, e acaba cobrindo essa relação da alma, que é bastante sutil, com Deus, super-alma. Aí vai cobrindo camadas, camadas, e depois processo todo para eliminar isso, é por isso que é um processo longo para isso. Então isso faz a gente sujeitar a árdua luta pela vida. Aí a gente tem todo esse processo da vida, tudo é luta, né? Nascer é luta, problema, na hora que nasce, vários problemas. Depois, adolescência, vários problemas. Depois, adulto, vários problemas. Dinheiro, trabalho. Depois, velhice, mais problema ainda, saúde. Para depois vir a morte. Ou seja, você falou aqui, a árdua luta pela vida. Se a gente for pensar bem, a vida é isso. Uma árdua luta. A isso se deve a esse fato. A gente ter esquecido a relação com Deus. Por isso que é necessário tentar retomar isso. Uma vez retomado isso, não vai retomar de um dia para a noite, nem de uma vida para outra, mas tentar retomar isso, pelo menos vai tirando essas camadas, né? Para eliminando essa coisa e tentar se aproximar mais dele, ou pelo menos remover as impurezas que cobrem essa relação com ele cada vez mais. Não tem outra coisa, né? E fazer o que tem que fazer nesse mundo, né? De maneira mais simples possível. Aqui falou daqueles que são liberados, eles já não têm essas dualidades que surgem de dúvida, já não tem dúvida de nada. Trabalham para o bem-estar espiritual de todos, está livre de todo pecado, eles já estão liberados. Dúvida aí? Quando fala que afetou os três mundos, eu também estou meio atrasado. Os três mundos são quais mundos, assim, dizendo? Terra, planetas celestiais, ou então Terra, planeta dos anjos e planetas celestiais. Tipo, o universo material inteiro. Sim, Não só a Terra, mas todo o universo. certo. Todo o Mas aqui universo. seria para também não, Prabhu? Tipo, infernais, terra e celestiais? Três? Inferno, essas coisas que entram Para nisso? cima, para a Terra e para cima, com certeza. Ah, tá. Para baixo, talvez. Acho que tem alguma descrição de algo. Menos os divinos, mas os demoníacos, não sei se foi que ganhou isso, mas até a Terra para cima, com certeza. Tá.
5:26. Não só humanos, né? Mas na Terra até animais receberam isso. E até pedra também. Porque pedra, alguém pode pensar que não tem vida, mas existe vida na pedra, né? Tem um método no livro de Bhakti Govindra Maharaj, ele conta que tinha uma pessoa lá que ensinou ele uma vez a saber quando que uma pedra tá viva ou morta. Ou seja, a pedra também tem vida. Então, essas pedras, algumas delas em Jharkhand derreteram quando Chaitanya Mahaprabhu passou e o pé dele está cravado lá até hoje, nessas grandes pedras que se derreteram. Então, até pedras receberam isso, não só seres humanos. A gente pode imaginar o amor. A gente fala de amor, todas as religiões falam que Deus tem amor por todo mundo. Agora é só a gente imaginar esse amor personificado nessa terra. Então, a influência que uma coisa dessa pode ter. Se alguém chega, a gente pode sentir a energia de todo mundo aqui no ambiente, energia até ruim, todo mundo sente. Está no ambiente, chega uma pessoa com energia ruim, todo mundo sente. Chega com uma pessoa com energia boa, todo mundo sente. Agora, imagina Deus vindo com misericórdia e amor máximo personificado nessa terra. Então, se a gente for pensar, a gente pode, no nosso insignificante intelecto, entender que, com certeza, é capaz de influenciar muita e muita coisa, né? Não é pouca coisa, é Deus em pessoa, Criador do universo inteiro. 5:26. Rama Krodha Vimuktanam Yatinam Yatashetasam Abhito Brahma Nirvanam Bhartate Viditatmanam. Tiago, vai ler? Pode ler. Aqueles que estão livres da ira, aqueles que estão livres da ira e de todos os desejos materiais, que são autorrealizados, autodisciplinados e empreendem um constante esforço em busca da perfeição, têm garantida a libertação do Supremo num futuro muito próximo. Significado, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Entre as pessoas santas que se empenham constantemente na busca da salvação, aquele que está em consciência de Krishna é o melhor de todos. O Bhagavatam 4.22.39 apresenta a seguinte confirmação deste fato. Yat pada pankaja palasa vilasa Direto para ganhar tempo. Oi? Tá. Pode ir direto. Apenas tenta adorar em serviço devocional Vasudeva, a suprema personalidade de Deus. Nem mesmo os grandes sábios são capazes de controlar os ímpetos dos sentidos de maneira tão eficaz como aqueles que se ocupam em bem-aventurança transcendental por servirem os pés de lótus do Senhor, desarraigando o inveterado desejo por atividades fruitivas. Na alma condicionada, o desejo de gozar os resultados fruitivos do trabalho está tão profundo e arraigado que, apesar de grandes esforços, até mesmo os grandes sábios têm muita dificuldade de controlar esses anseios. O devoto do Senhor, que sempre se ocupa no serviço devocional, em consciência de Krishna, e é perfeito em autorrealização, alcança muito rapidamente a libertação no Supremo, devido a seu completo conhecimento em autorrealização. Ele sempre permanece em transe. Quanto a isso, cita-se o seguinte exemplo análogo. Pela simples visão, o verso, né? Darshana Dhyana. Pela simples visão, meditação e toque,
o peixe, a tartaruga e os pássaros mantêm sua prole. Esse mesmo fenômeno também se aplica a mim, ó Padmadja. O peixe mantém sua cria pelo simples olhar. A tartaruga pela meditação. Os ovos dela são postos na terra e enquanto está na água, a tartaruga medita neles. De modo semelhante, o devoto em consciência de Krishna, embora muito longe da morada do Senhor, pode se elevar a essa morada pelo simples fato de pensar nele constantemente, através de sua ocupação na consciência de Krishna. Ele não sente as dores das misérias materiais. Esse estado de vida chama-se Brahma Nirvana, ou a ausência de misérias materiais devido ao fato de se estar constantemente imerso no Supremo. Essas são as qualidades das almas liberadas. São livres de ira e desejos materiais, autorrealizado, autodisciplinado, constantemente esforçando pela perfeição. Para eles é segura a liberação, muito em breve. Pessoas santas. Mesmo longe da morada dele, o devoto pode elevar a morada por pensar nele constantemente. É por isso que a gente lê as escrituras, tenta ler todo dia, e recitar o nome para quê? Para tentar pensar nas coisas relacionadas com Deus, ou refletir sobre ele, sobre o que é esse mundo, quem é ele, por que nós estamos aqui. Pode meditar nos pés de lótus dele, pés de lótus da deidade, pode pensar nas instruções dele, por isso que é importante ler um pouco todo dia, ou escutar, ou ler, e recitar o nome para a mente ficar engajada, porque só o corpo, sentidos e não ter nada interior, resultado em a consciência é que vai levar a gente para um lugar ou para outro. Então, a purificação da consciência vem através disso, de onde que a nossa mente está. E lendo, a mente pode ficar absorta nisso. Lendo, escutando, recitando o nome, isso vai treinando, vai ficar absorta em pensamento sobre Deus. É difícil, né? A mente, a Arjuna já falou, que é mais difícil controlar do que o vento, mas contínuo, tentando incessantemente, recitando o nome, escutando, realmente é bom sempre recitar o nome Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, escutando. Que aí a pessoa fala, recita e ao mesmo tempo escuta, os dois sentidos estão engajados. A mente pode ficar fixa mais fácil. Então, se a gente recita isso no começo, nem que seja 15 minutos, ou se não conseguir 10 minutos, 5 minutos, aí depois de 6 meses, 20 minutos, depois de um ano, recita meia hora, e assim vai aumentando, então a mente vai ficando mais controlada com isso, os pensamentos vão purificando, pode pensar mais nesses assuntos e até em Deus. Sobre as qualidades de Deus, por que a gente está nesse mundo, como que as escrituras falam, o porquê disso tudo, isso vai conectando a gente com ele. E aí isso que vai mudando a consciência, para consciência de Krishna. Então, a gente pode fazer isso. Até chegar nesse ponto aqui que está falando que todas as misérias vão acabando. Mas até chegar lá, aí é necessário esse treinamento diário, né? E é importante também não deixar abalar por nada, né? Seja qual miséria vier. Deve entender que miséria é normal nesse mundo e todo mundo passa por miséria, não é só um ou outro. A gente acha que a nossa é a maior, né? Todo mundo tende a achar que a nossa é a maior, mas todo mundo tem. Todo mundo está aqui nesse mundo. Os liberados não estão aqui.
né? Os que vêm aqui é para salvar os humanidades, são algo condicionado. Então, todo mundo que está aqui tem as misérias. Não deve ficar achando que a nossa é o pior. Todo mundo que está aqui sofre as misérias. Então, deve usar isso para entender que o mundo material é isso. A Escritura está falando isso. E por que a gente está aqui nisso, nessas misérias? Porque esqueceu dele. Então, o processo é o quê? Entender que o mundo material é cheio de miséria, a gente está aqui nascendo e morrendo porque esqueceu dele, e tentar praticar para um dia sair disso, dessa miséria. Primeiro é compreender isso, e através da prática a gente primeiro compreende isso. Primeira coisa é isso. E assim, compreender isso, não vai querer sair disso. Se a gente achar que não tem miséria e que é bom, não vai querer sair. Ninguém vai querer sair disso. Vai querer ficar, né? Então, aqui é um lugar bom, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho uma vida boa, oportunidade para ficar melhor ainda. Então, se eu arrumar uma coisa ali, outra aqui, vai ficar bom. Então, tá tudo bom. Então, ninguém vai querer realmente praticar do fundo do coração e com firmeza para sair. Então, é entender que a primeira coisa é isso: o mundo material é cheio de miséria. Por que a miséria? Que a gente esqueceu disso e está aqui pegando o fruto do karma passado, de várias vidas, e às vezes feliz, às vezes triste, mas no final, miséria total e morte. O primeiro pensamento que vai vir é esse, e a partir disso, a gente vai entender que o melhor a se fazer é isso aqui que as escrituras falam, o nosso próprio bem. Primeiro é isso. E isso também vai dar força para encarar os problemas também, ao mesmo tempo. A verdade é isso que vai dar força. Você vê muita gente aí pelo mundo afora passa muito mais problema que a gente que mora aqui. Aqui não tem muito problema, não tem calamidade natural, não tem guerra, não tem muita coisa, tem os nossos próprios. Em outros lugares tem os deles, mais climático, mais guerra, ou seja, muito mais que o nosso. Não pode nem imaginar. Desde pequeno, sofre muito mais. Mas a força vem disso. Então, quando tem a força disso, isso dá força para ir passando todos os obstáculos com firmeza nisso. E aí vai fortalecendo cada vez mais. Ao invés de enfraquecer essas coisas, vai fortalecendo. Então, isso deve ser um motivo de fortalecimento dessas misérias. E se apegar mais a ele. Sabendo que esse mundo material naturalmente é miserável. A coisa boa é o que aqui? Tentar conectar com Deus, que ele, sim, não tem nada de miserável, é cheio de Sat Ananda, conhecimento pleno e perfeito. Aqui é imperfeito, que é enganatório, imperfeito, mentira para todo lado. Lá é perfeito, completo. Aqui é temporário, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Agora nós estamos nesse corpo, daqui a pouco acabou esse corpo. Lá é eterno, não existe transformação. E cheio de bem-aventurança, deleite, transcendental. Aqui, cheio de problema. Vários problemas, de todos os tipos. Então, lá é o contrário disso, cheio de deleite. Então, se a gente é inteligente, a gente vai pegar o quê? Aquele lá, né? Ou vai ficar pegando aqui. Vai refugiar em que aqui? Igual as escrituras falam, a alma realmente inteligente, ela vai se refugiar nesse que pode dar real felicidade, né? Nas horas fáceis, igual fala, Sukhe Dukhe, Bhaktivinoda Gaya Gaur Madhur Sare, Sukhe Dukhe, Bulonako, Vandane Harinam, Bonore. Seja na felicidade ou na tristeza, tome refúgio em Harinam. Isso que a gente deve fazer. Se a gente for inteligente, deve fazer isso, né?
Ele não tem outro, vai refugiar em quê? Então, refugiar em outra coisa, a tendência é só piorar, não tem esperança nenhuma, a miséria é cada vez maior, e aí é quando a pessoa pode ficar totalmente fraca e sem esperança e entregue a qualquer coisa que aparecer, né? Inclusive a degradação total e outras coisas piores. E deve refugiar nele, mesmo nesse mundo cheio de miséria aqui. 27 e 28. Harinam. Harinam no nome de Hari, principalmente o Mahamanta, Hare Krishna. Tem Sim. os dois nomes principais. Hare Krishna e Ram. Esse é o principal forma de recitar Harinam. Principais nomes. A forma do Mahamantra é o maior. Que o nome é poderoso, né? Ela fala, glorificado seja o santo nome. Todas as religiões glorificam o nome. É o primeiro, no chamado para oração, no Islã eles falam que Allah, a primeira coisa é o nome. Cristianismo, glorificado seja o santo nome. Nossa, fala, Harinam. O nome é poderoso, é o som. O som do nome de Deus tem esse poder de fazer que a nossa mente seja purificada. Então, por isso que fala para refugiar nele. A gente não tem contato com ele direto. O processo para chegar nele é com o som. O som do nome dele. E das instruções dele, igual o Gita, por exemplo. Também significa nome. As instruções é não diferente dele. Então, é isso que vai fazer a gente conectar com ele. Não tem outro processo para isso. Exige essa prática. 27 e 28. Sparsham krita bahyam chakshuschaivantare bhruvo anapano samo krita nasabhyantaracharino jatendriya manobuddhi munirmokha parayana vigate chabhaya krodho yasada muktai vasa. E valeu. A Vishaka tá de dor de cabeça aqui, enxaqueca, ela não É, vai conseguir. eu ouvi. Eu posso ler. Então vai. Vai, Thiago, vai. Fechando-se aos objetos sensoriais externos, mantendo os olhos e a visão concentrados entre as duas sobrancelhas, suspendendo das narinas os halitos que entram e que saem, e assim controlando a mente, os sentidos e a inteligência, o transcendentalista que visa a liberação livra-se do desejo, do medo e da ira. Alguém que está sempre nesse estado é, de certo, liberado. Quem se ocupa em consciência de Krishna pode compreender de imediato sua identidade espiritual e depois passa a compreender o Senhor Supremo por meio do serviço devocional. Quando situado no serviço devocional, ele chega à posição transcendental, estando então qualificado a sentir a presença do Senhor na esfera das atividades. Esta posição específica chama-se liberação no Supremo. Após explicar aos supracitados princípios da liberação do Supremo, o Senhor instrui a Arjuna como é que alguém pode chegar a esta posição pela prática do misticismo ou yoga conhecido como Ashtanga Yoga.
e se divide num processo octóplo, chamado Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. No sexto capítulo, o assunto yoga é apresentado com pormenores e no fim do quinto capítulo apenas se dá uma explicação preliminar. É necessário repelir os objetos dos sentidos, tais como o som, o tato, a forma, o sabor e o aroma, pelo processo de pratyahara de yoga, e depois manter a visão dos olhos entre as duas sobrancelhas, e com as pálpebras semicerradas. Concentrá-la na ponta do nariz. Não há vantagem alguma em fechar completamente os olhos, pois com isso surge a possibilidade de se cair no sono. Nem é vantajoso abrir por completo os olhos, pois então há o perigo de se deixar atrair pelos objetos dos sentidos. Dentro das narinas, restringe-se o movimento respiratório, neutralizando-se o ar que sobe e o ar que desce dentro do corpo. Pela prática desse yoga, a pessoa é capaz de adquirir controle sobre os sentidos e de refrear-se dos objetos sensoriais externos, e assim habilita-se a alcançar a liberação do Supremo. Esse processo de yoga ajuda a pessoa a libertar-se de todas as espécies de medo e de ira e assim sentir-se na presença da super-alma na situação transcendental. Em outras palavras, a consciência de Krishna é o processo mais fácil de executar os princípios de yoga. Isso será explicado minuciosamente no próximo capítulo. Todavia, quem é consciente de Krishna, estando sempre ocupado em serviço devocional, não se arrisca a perder seus sentidos em troca de alguma outra ocupação. Controlar os sentidos valendo-se deste método é melhor do que controlá-lo através da Ashtanga Yoga. Krishna vai explicar depois sobre esse método de Ashtanga Yoga, que não tem nada a ver com o que hoje é chamado de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga é nada mais que concentrar a mente nos pés de lótus de Deus, ou concentrar a mente na forma de Vishnu. Isso é real yoga. Isso foi descrito por Patanjali. Patanjali declarou isso no Gita de Gurudeva, tem os versos do Patanjali, sutra dos versos que ele escreveu, que yoga, real yoga, o objetivo da yoga é concentrar a mente em Vishnu, ou seja, o objetivo é o mesmo. Então, se alguém concentra a mente em Vishnu, esse é o objetivo da yoga, estar conectado com Deus. Não é igual hoje. E ou a maioria faz para o corpo, deixar o corpo bem, para depois o corpo envelhecer e morrer, ou seja, vai adiantar nada. Ou meditar no Brahma impessoal e rejeitar esse Vishnu que Patanjali aconselha a meditar. Ou seja, eles vão contra Patanjali devido à influência do comentário de Shankaracharya, que vem enganar as pessoas com propensões ateístas. Mas Patanjali, esse Yoga Krishna vai ensinar. A gente vai ver a concentrar a mente em Deus, ou em Vishnu. É o que, por exemplo, o Dhruva Maharaj fez. E mesmo nesse processo, a pessoa também recebe mantra também, e também é iniciada. Então só que esse processo é aconselhável nessa era, muito difícil, como o Swami Prabhupada falou, extremamente difícil, muito mais complexo. Bhakti Yoga, muito mais fácil, que os sentidos ficam engajados, o som, muito mais poderoso. O Chaitanya Mahaprabhu falou que nessa era, não yoga, não karma, não jnana, só Harinam, 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 por esse motivo. E nessa era, esse processo se torna extremamente difícil para qualquer alma. Por esse motivo. Os bhaktas não praticam esse processo hoje em dia. Apesar de que tem alguns princípios que a gente pratica de forma interior. Você vê isso tem no Brihad Bhagavatam, como que na meditação do bhakta, seja no Gayatri, seja no Harinama, a mente fica fixa nos pés de lótus de Krishna. Ou seja, isso é yoga.
É um processo interno que o Astanga Yoga também faz. Qualquer yoga personalista, o real yoga medita nos pés de lótus de Deus, e isso o Bhakta também faz. Então, a meditação, várias coisas parecidas. No Gaya também, o Bhakta senta na posição de lótus, vira para o norte ou para o leste e recita sem falar nada, só com a mente, e foca, concentra a mente nas letras do mantra, não na fala, mas na mente e nos pés de lótus da deidade do mantra. Isso é yoga. Então, Yama, Niyama, Bhakti também faz, são os princípios regulativos. Então, em Bhakti entra também vários desses processos de yoga, só que processo muito mais rápido, que tem o Harinam, que é o processo do canto do nome, que é o mais poderoso. Se alguém fizer só esse, Yama, Niyama, Pratyahara, Dhyana, Dharana, isso tudo, nessa era praticamente impossível. Por isso que nenhum sábio santo, nas 4 sessões discipular autorizadas nessa era, que são Shri Sampradaya, Brahma Sampradaya, Kumara Sampradaya e Rusa Sampradaya, nenhum deles aconselha esse tipo de yoga, por esse motivo. Nenhum deles nem praticaram eles mesmo, nem propagaram esse, e nem aconselharam esse tipo de yoga, por esse motivo. E nessa era é impossível de praticar. O último verso do 5º. Você vê, a gente aqui, ó, 40 anos, a Alita, problema no corpo esse dia. Eu, problema no corpo. Ó, tá. Dor de cabeça. 40 anos, miséria. Imagina daqui 30, 40 anos. Miséria aumentando. Isso é o corpo material. Mundo material. Tiago também, coluna. Isso é o corpo material. Mundo material significa isso. E isso é bom que venha para a gente, porque a gente entender que isso é que o corpo material é miserável e querer ter um sem miséria. Isso é bom, a gente deve refletir e saber que isso é um impulso para a gente entender que é miserável e querer ter um transcendental, que é o que o processo vai levar um dia a gente. Então, isso, na verdade, é Krishna avisando a gente, ó, aí não é um lugar, aí é miserável, esse corpo não é o seu verdadeiro eu. Tenta alcançar aquele seu eterno através da prática. Então, isso, na verdade, é bom a gente sempre lembrar. A misericórdia. 29, o último, né? Bhoktaram yagya tapasam sarvalokam maheshwaram suhridam sarvabhutanam yaptamam santirichate. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. Significado: as almas condicionadas dentro das garras da energia ilusória estão todas ansiosas por obter paz no mundo material. Mas elas não conhecem a fórmula da paz, que é explicada nesta parte do Bhagavad Gita. A melhor fórmula da paz é simplesmente esta: o Senhor Krishna é o beneficiário de todas as atividades humanas. Os homens devem oferecer... Dá para ouvir bem aí? Sim. Os homens devem oferecer tudo em prol do serviço transcendental ao Senhor
porque ele é o proprietário de todos os planetas e dos semideuses que vivem neles. Ninguém é maior do que ele. Ele é maior do que os maiores semideuses, o Senhor Shiva e o Senhor Brahma. Nos Vedas, Shvetashvatara Upanishad 6.7, o Senhor Supremo é descrito como Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. sob o encanto da ilusão, os seres vivos estão tentando assenhorar-se de tudo que está ao seu redor, mas de fato eles são dominados pela energia material do Senhor. O Senhor é o dono da natureza material, e as almas condicionadas estão sob as estritas leis da natureza material. Sem compreender estes simples fatos, não é possível conseguir paz no mundo, seja individual, seja coletivamente. Sem compreender, não. Esse é o discernimento da consciência de Krishna. O Senhor Krishna é o predominador supremo, e todos os seres vivos, incluindo os grandes semideuses, são seus subordinados. Pode-se alcançar perfeita paz somente em completa consciência de Krishna. Este quinto capítulo é uma explicação da consciência de Krishna posta em prática. E este método é, em geral, conhecido como Karma Yoga. Sob a influência da especulação mental, pergunta-se como o Karma Yoga pode dar liberação, e aqui está a resposta. Trabalhar em consciência de Krishna é trabalhar com pleno conhecimento de que o Senhor é o predominador. Esse trabalho não é diferente do conhecimento transcendental. Bhakti Yoga é diretamente consciência de Krishna. E Jnana Yoga é um caminho que conduz a Bhakti Yoga. Consciência de Krishna significa trabalhar com pleno conhecimento da nossa relação com o Supremo Absoluto. E a perfeição dessa consciência é o pleno conhecimento sobre Krishna ou a Suprema Personalidade de Deus. Uma alma pura serve eternamente a Deus como sua parte integrante fragmentária. Ela entra em contato com Maya, a ilusão. A alma pura é uma eterna servente de Deus como sua parcela fragmentária. Ela entra em contato com a ilusão devido ao desejo de assenhorar-se de Maya, e esta é a causa de seus muitos sofrimentos. Enquanto está em contato com a matéria, ela tende a executar trabalho que visa a satisfazer suas necessidades materiais. No entanto, com a consciência de Krishna, ela ingressa na vida espiritual, mesmo enquanto está dentro da jurisdição da matéria, pois aprende a viver no mundo material, despertando sua existência espiritual. Quanto mais está adiantada, mais se liberta das garras da matéria. O Senhor não é parcial com ninguém. Tudo depende do cumprimento prático dos próprios deveres em consciência de Krishna, que ajuda a pessoa a controlar os sentidos em todos os aspectos e dominar a influência do desejo e da ira. E quem se fixa em consciência de Krishna, controlando as paixões acima mencionadas, permanece de fato no plano transcendental ou Brahma Nirvana. Em consciência de Krishna, é automática a prática do misticismo da yoga óctupla, porque se cumpre o propósito último. Há um processo de elevação gradual na prática de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Mas estes constituem um mero prelúdio da perfeição através do serviço devocional, que é o único meio que pode conceder paz ao ser humano. Esta é a mais elevada perfeição da vida.
Esse foi o último verso do 5º capítulo desse Gita, como ele é. Karma Yoga Swami Prabhupada. Dúvida aí, alguém? Antes de cantar? Ninguém? Nada? Ô, Prabhu, por que Krishna dá essas informações todas no Bhagavad Gita e deixa a Bhakti mais, como se diz, mais escondida, assim? É muito necessário que o comentário esteja aqui, né, do Acharya, para que a gente tenha o ensinamento mais correto, né? Se a pessoa ler só o que Krishna fala, o entendimento fica muito pequeno, né? Ele pode querer seguir esse processo, né? Você pode explicar isso, por favor? Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que você falou é que se a pessoa pegar uma parte das escrituras, a forma que eu analiso esses dias, as escrituras, a dificuldade de compreender é que você lida toda e harmonizar as aparentes contradições e extrair a essência, né? Por isso que fala que a pessoa que realmente estuda as escrituras, ela deve ter a qualidade do cisne. E o cisne, se botar leite junto com água, a gente botar assim num copo leite com água, o cisne vem com o bico grande dele, ele é capaz de pegar só o leite e a água, mesmo os dois procurados no copo. É o único animal que consegue fazer isso. Bota leite e água, ele pega só o leite e deixa a água. Então fala que se alguém, um real estudante, deve ser capaz de ler as escrituras todas, verso por verso, e extrair a essência, igual o cisne. E se alguém é perfeito, ou uma alma grande, por isso que essas almas grandes são chamadas de Paramahamsa. Em sânscrito, cisne é Hamsa. Então a gente deve ser igual a Hamsa. Só que os devotos já perfeitos, eles são chamados de Paramahamsa, os cisnes supremos. Eles não só pegam essência, igual a gente pode pegar teoricamente, mas pega o deleite, ou seja, a coisa mesmo que está embutida ali, que é a devoção e amor por Deus. Então, a gente ou Paramahamsa, Purivraj, são comparados com cisne. Então, esse aqui é o negócio. Se alguém, por isso que os impersonalistas pegam só Jnana Yoga, alguns versos que falam sobre, por exemplo. Aí os Karmas pegam só alguns versos que falam sobre Karma Yoga. Mas isso não é estudo do Gita no todo, né? Se alguém estuda o Gita todo, aí ele vai ver que no meio do 6 ao 12, que é o que está no meio, que fala que é igual um tesouro, que o tesouro está no meio do baú, é o mais valioso, está nesses versos intermediários. Krishna fala ali que o conhecimento sobre o Bhakti, ou seja, Bhakti Yoga, é o mais secreto. Guhyatama. Gurya quer dizer mais secreto. Mahagurhyatama. O secreto de tudo é o Bhakti Yoga. Ele fala isso várias vezes. Então, mas se alguém pegar só um verso, é igual os evangélicos, por exemplo. Eles pegam alguns versos do Velho Testamento para alguma situação de hoje, apesar de chamar evangélico, eles dão exemplo do Velho Testamento, não para o evangelho. Eles não conseguem harmonizar o velho com o novo, por exemplo. Então, para suportar alguma ideia, eles pegam do velho. Aí, se for ler o velho, aí ele pode tirar a essência. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas os acharyas conseguem. E pelos versos também, se a pessoa for inteligente, ela consegue ver que Krishna fala da boca essas palavras sobre Bhakti, que Bhakti é superior. Que fala, meu Bhakti é superior
para todos os outros grupos. A gente vai ler isso. A gente vai começar os 6, dos 6 aos 12, a gente vai ler vários versos qualificando Bhakti e Bhakta como sendo supremo. Mas em outros ele fala sobre Karma Yoga, Jnana Yoga. Se a pessoa inclinar para a Jnana, vai pegar aqueles versos sozinho, isolado, para justificar a prática dela. Ela vai pegar, ler ele todo e extrair a essência. Acho que esse é que é o negócio, né? Uhum. Não sei se aí você perguntou mais ou menos isso. O que eu entendi é que assim, o Krishna ele fala mais vastamente o processo. O Paramahansa ele é tão misericordioso, mais misericordioso que Krishna ainda. Ele extrai a essência e distribui a essência. Por isso. Porque cada verso aqui, o que a gente vê é essência, 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 né? O significado quase sempre é a essência, né? Prabhupada está sempre marcando que Bhakti é superior, né? Mesmo que esteja no capítulos anteriores, né? Eles nunca aconselham outro processo. Embora, na nossa condição, eles aconselham a manter o Varnashram Dharma, que é parecido com o Niskama Karma. Que Bhakti Yoga real é não Dharma. Mas aí a gente vai para o livro de Rupa Goswami, ele, igual Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele veio dar o quê? Daiva Varnashram. Então, tem isso também. A gente não pode seguir Bhakti Yoga. Puramente, né? Então, por isso tem a base, por isso São Prabhupada 12 anos falou Varnashram Dharma. Então, aí que tem que equilibrar as coisas. Porque a gente não vai seguir Bhakti Yoga. Essa essência a gente não é qualificado para seguir. Por isso é que a gente deve manter como se fosse no escama cá, igual o Gurudev sempre falou, fazer as atividades, não esquecer, apropriadas, de acordo com o Varnashram aí, no escama cá, mas sem apego. O Gurudev sempre falou, de forma sem muita coisa, mas sem apego. Mantenha a vida de forma simples, tem comportamento adequado no mundo, mas não esquece de praticar e saber que esse mundo é temporário, o corpo material vai acabar. Não esquece disso. Então mas os dois ao mesmo tempo, né? Então, e Jnana também. A gente pega Jnana também. Porque Jnana significa isso que a gente está fazendo ali. Tentando entender o que é e o que não é, focar a mente nas escrituras, isso é Jnana. A gente pega um pouco o nosso estágio, que não é capaz de rejeitar tudo, mas não deixar cobrir, ou seja, não dar mais importância para isso do que para o processo, aquele que é realmente importante para a gente. Esse é que é o negócio. Então não é isso, né? Por isso é bom, por isso que tem isso, não é nem outro. Rupa Goswami escreveu isso nos livros, que é preocupado na prática. Por isso que se a gente pegar as aulas durante 12 anos, 80%, 90% é Varnashram. Pode ver aí nas aulas que tem aí, todas elas. A aula de 50 minutos, 40 minutos ele fala de Varnashram, 30 minutos ele fala a importância do nome e de se render a Krishna. Por esse motivo. A gente tem uma base para chegar lá, mas sabendo que o objetivo, aquele é a coisa, o principal da vida. Então, por isso que o Gita dá esses 3 caminhos. Porque é importante para todo mundo, essas 3 coisas. Por exemplo, tem gente que não vai ter fé, não vai querer recitar o nome, ele vai seguir aquele Karma Yoga. Se ele seguir Karma Yoga de uma maneira digna e tendo respeito para a forma, ele pode até ser liberado e na próxima vida ser devoto puro.
Até mais que a gente, mais rápido que a gente, dependendo. Isso não significa a gente está recitando o nome que vai ser mais. A pureza do coração que vai contar. Então, a gente também acaba que deve fazer também as outras coisas, mas tentar dar ênfase para o nome. Né? Sim. Por isso que o Gita é importante, bastante importante, é a base de tudo. E a gente vê muita gente hoje em dia, o Gita não é nada, isso aí eu já li, já sei. Mas, primeiro que compreender já é difícil. Se for perguntar, quase ninguém vai saber. Sabe, assim, se for perguntar, harmonizar as aparências da pessoa, não vai saber. Segundo, para praticar é mais difícil. Então, é a base, né? Por isso que ele é importante. Ótimo. Você vê a gente falando karma, olha as qualificações para karma. Niskama karma, a pessoa já é liberada. Mas através do processo de Bhakti, se a gente manter a vida de maneira digna e recitar o nome, a gente pode ir para esse estágio que o Niskama karma passa mais rápido do que se for praticar Niskama karma também. Mas vai ter que passar por esse estágio de qualquer jeito. Não vai direto, sem passar por isso e já direto conseguir, não. Vai passar por toda essa purificação também. Vamos lá. Tiago, eu tenho os 3 marramentos, aí depois Subal continua, mais patinando, já agora Hari e Haribo depois. Tá bom. Pode escolher o ritmo, Tiago. 3 Mahamantra aí. Tiago? Estou aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Satchidananda, Jaya Gaura Hari. Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo.
Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Jai Shri Guru Pad, Nam Vishnu Pad, Shila Shila Bhakti Vedanta Maharaj ki Jai, Om Vishnu Jai. Vedanta Swami Prabhupada ki Jai, Shri Rupa Prabhupada ki Jai, Sadhu Goswami Prabhu ki Jai. Jai, Tatatma Shri Gaura Hari ki Jai, Shri Jai, Dham ki Jai, Jai, Achinandana Hari ki Jai, Jai, Sri Nityananda Prabhu ki Jai. Jai, Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Jai, Mahadev ki Jai, Bhakta Prabhupada Jai, ki Jai, Namacharya Das Thakur ki Jai, Jai, Presidente Unidos ki Jai, Sri Hadinaya Sankirtana ki Jai. Jai. Haribo, Haribo. obrigada, Prabhu. Haribo. Boa noite. Eu.